primeiro volume da obra. Aos obedientes, todas as glórias da imunização. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. Para o vivente ficar de posse da imunização racional, é preciso cumprir as ordens que recebe racionalmente. E essas ordens são: ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse do conhecimento racional. Ser bem esclarecido e saber esclarecer aos demais. Lendo poucas vezes, esquece e não adianta nada. O vivente, para receber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente. Do contrário, não sabe nada, e não sabendo, não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser e não fazer por onde? Sem saber, não poderá nunca alcançar aquilo que deseja. O vivente, querendo ser isto ou aquilo, é preciso fazer por onde. Não fazendo, nunca poderá ser o que espera, de maneira alguma. O vivente, para ser imunizado, é preciso ter o conhecimento todo, de cor e salteado. Do contrário, não poderá ser imunizado. Para ser imunizado, precisa saber historiar o que está escrito, do princípio ao fim. E para isto, é preciso ler todos os dias. Quanto mais vezes, melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem, não. Portanto, os que querem ser imunizados, que leiam todos os dias, para saberem de cor e salteado o conhecimento que aqui está, a imunização, como ela é, o princípio e o fim de tudo que aqui está. Do contrário, não poderá ser imunizado. É a mesma coisa que o vivente não estudar francês e querer falar, não conhecer números e gramática e querer fazer contas. Sabem muito bem que a pessoa, para ser isto ou aquilo, é preciso preparo, e para se preparar, para ser imunizada, é preciso ler o conhecimento, para saber como é a imunização e como é que vai botar em prática. É a mesma coisa que o vivente, para ser médico, precisa estudar medicina, saber de cor e salteado essa ciência, para poder prestar contas em seus exames. Assim é a imunização racional, sendo esta mais fácil. Nem há comparação. Portanto, aqueles que souberem todos estes dados que aqui estão, que souberem historiar de princípio ao fim, para quem quer que seja, serão imunizados, e os que não souberem, não serão. Os que não sabem ler terão desconto, mas também serão imunizados, porque vão ouvindo o que os outros vão lendo e começando a conhecer a imunização racional e tudo o que aqui está escrito. Os que são imunizados podem contar com o apoio integral do racional, e os que não são, nem em tudo podem contar. Os que não são, não podem contar com o racional superior, porque não querem. Por isso, desprezam a leitura, desprezam o tesouro de si mesmos, e se têm vontade, num instante conhecem tudo o que é preciso para se imunizarem, porque é tão pouco. Está aqui o prato do bem de todos, que querem ir de bem para melhor. Agora, os que não querem e não fazem caso dele, do bem de si mesmos, provam que só querem o mal de si, e por isso não procuraram se imunizar. Passam-se os dias dando exemplos, a certeza para todos de que tudo é passageiro, e por tudo ser passageiro é que existe o dia e a noite. Passam-se os dias e passam-se as noites, dizendo a todos que tudo é passageiro. A noite, sinônimo de trevas, de morte. O dia, sinônimo de vida passageira, porque o dia
é passageiro. E os viventes no mundo não querem compreender que tudo é passageiro, que todos estão nesse mundo de passagem, com um insignificante período de vida, cheio de passagens, boas e más, suportáveis e insuportáveis, felizes e infelizes. Tudo passa, passa o bem e passa o mal. E por isso, onde todos estão de passagem, não pode haver felicidade. Por o povo não compreender a vida, é que muitas vezes se desgosta dela. Não pensa como a vida é. Se pensasse o que a vida é, diria: é verdade. Passam-se os dias, as noites, e tudo passa, como nós também passamos, por não sermos deste mundo. E os que são felizes de conhecer o princípio e o fim do mundo, a imunização racional, estes mais felizes do que todos, porque podem e sabem dizer de onde saíram, para onde vão, de onde todos saíram e para onde vão. E assim, a ilusão fez com que todos somente implorassem a felicidade, dentro de um hospício desses, nesse mundo, que é uma verdadeira casa de loucos, formada pelos próprios viventes, como são formadas as ciências. E quem pensa no que o mundo é, no que todos no mundo são, chegará à conclusão de que no mundo, quanto menos preocupações tiverem, melhor é para vocês mesmos. Sim, porque de nada adiantam as preocupações de uns passageiros que são todos os que habitam o mundo. Pois todos são passageiros e estão de passagem, como tudo no mundo de passagem está. Razão pela qual deverão reduzir-se ao mínimo as preocupações, encarando a vida como passageira, de acordo com o que ela é. Quem se preocupa com aquilo que não é seu, está se iludindo, tomando o tempo de si mesmo, se amofinando, se aborrecendo com coisas e causas perdidas. A vida não é vossa, e muito menos os seus pertences. A vida é apenas uma passagem insignificante. Para que, então, levar a vida inteira a imaginar se tudo é em vão, se tudo é perdido? Sim, porque o vivente deve preocupar-se somente com as coisas úteis a si mesmo. Por os viventes não pensarem como a vida pede que seja, é que o sofrimento aniquila cada vez mais todos aqueles que pensam terem chegado nesse mundo para durar sempre. Ninguém pensa na morte, nem muito menos quer morrer. E por isso ficam lutando aí para vencerem sempre, e a vitória nunca alcançam. São vencidos pela ordem natural das coisas, pela extinção dos seres, que na terra nascem para o conhecimento de si mesmos. Portanto, tudo é passageiro, todos são passageiros, e por isso não adianta bolar. Bolar para quê? Bolar quer dizer pensar nisto, pensar naquilo ou naquilo outro, que o vivente, desde que esteja certo do porquê está vivendo e do porquê vive, é quanto chega para ter um ponto de tranquilidade muito grande.